Não era o som da multidão que guiava seus passos. Não eram os aplausos, nem os holofotes, nem mesmo o silêncio tenso das arenas lotadas. O que a movia era uma voz, não uma voz audível aos ouvidos humanos, mas um sussurro suave, como brisa, firme, como rocha. Era a voz do Espírito Santo. E quem já ouviu sabe. Depois disso, você nunca mais consegue seguir outra direção. Kathryn Kuhlman conheceu essa voz antes que o mundo a conhecesse. Não foi no palco, mas no secreto, não no barulho, mas na solitude. Antes que a unção escorresse como óleo diante das câmeras, houve noites de lágrimas, dias de rendição, momentos de profundo vazio humano e intensa plenitude divina. A voz do Espírito não grita, ela chama, e para ouvi-la, é preciso calar tudo o que é de fora menos e tudo o que é de dentro. Havia algo em Kathryn que desarmava qualquer lógica religiosa, sua total dependência do invisível. Enquanto outros usavam técnicas, ela usava fé. Enquanto outros construíam ministérios com estratégias, ela construiu com entrega, e sua maior arma era a sensibilidade. Sensibilidade ao toque, ao sopro, ao comando divino, que muitas vezes contrariava a expectativa humana. Ela não seguia cronogramas, nem agradava plateias, ela seguia uma voz. E essa voz menos que poucos conseguem ouvir, mas todos podem sentir menos, a levava a lugares que o talento jamais alcançaria. Foi essa mesma voz que a impediu de roubar a glória, que a ensinou que milagres não são mérito, mas misericórdia, que a lembrou dia após dia que ela era apenas uma ponte, e a glória precisava sempre passar por ela. Jamais parar nela. A voz do Espírito é sutil, mas é ela quem ergue, é ela quem cura, é ela quem diz: fala agora, espera, perdoa, vai, volta. É a voz que quebra o orgulho com um toque de ternura, que desconstrói certezas humanas para reconstruir a alma com alicerces eternos. Você quer ser guiado por essa voz? Prepare-se para perder o controle, porque ela nem sempre leva por caminhos óbvios. Às vezes ela guia para o deserto, antes de levar ao púlpito. Às vezes ela pede silêncio quando tudo em você quer falar. Pede espera quando tudo em você quer correr. Quando tudo em você quer resistir. Essa voz conduziu Kathryn aos lugares mais improváveis, mas também a retirou de onde ela jamais teria coragem de sair sozinha. Foi essa voz que a fez deixar um relacionamento que feriu sua consciência, mesmo com o coração em pedaços. Porque quem ouve o Espírito, escolhe obedecer, mesmo quando dói, mesmo quando o preço é alto, mesmo quando a lógica diz o contrário, porque o sussurro dele vale mais do que qualquer grito da carne. E é por isso que a unção se manifestava, porque o coração já havia sido entregue, porque o altar já estava molhado com lágrimas secretas, porque a cruz já havia sido abraçada, e quem morre no secreto ressuscita em autoridade no público. A voz que sussurra e cura não se escuta com os ouvidos, ela se percebe com o Espírito. Ela toca, move, convence, direciona. Ela não força menos, ela convida. Não manipula menos, ela persuade com amor. E quem anda com o Espírito, aprende a discernir, mesmo em meio ao caos, mesmo no meio da tempestade. Kathryn não era poderosa, ela era rendida. E essa rendição fazia dela um instrumento afinado nas mãos do Maestro Celestial. Quando subia ao palco, sua oração não era por poder, era por presença, porque ela sabia que o poder sem a presença, mas a presença, mesmo sem espetáculo, é suficiente para transformar o impossível em testemunho. E quando essa presença chegava, ela não precisava tocar em ninguém. Bastava que a atmosfera estivesse cheia dele. Bastava que o povo estivesse com fome. Bastava que o nome de Jesus fosse exaltado acima de todos. Então, ele se manifestava. Tumores desapareciam, corpos se erguiam, corações se quebrantavam, não por causa de Kathryn menos, mas por causa da voz que ela carregava dentro de si. Hoje, muitos buscam os milagres, mas ignoram o processo. Querem a glória, mas não aceitam a cruz. Querem o palco, mas desprezam o altar.
Querem ouvir o espírito, mas não querem silenciar a alma. Querem ser usados, mas não querem ser moldados. E a verdade é essa: sem morte, não há vida. Sem rendição, não há unção. Sem silêncio, não há voz. A voz do espírito ainda sussurra, ainda chama, ainda cura, mas ela não será percebida por corações divididos. Ela não se mistura com ambição. Ela não se acomoda em almas apressadas. Para ouvi-la, é preciso parar, descer, ouvir mais do que falar, obedecer mais do que desejar. Kathryn Kuhlman foi só uma mulher, mas uma mulher que escolheu escutar. E por causa disso, Deus falou através dela, não com estrondos menos, mas com autoridade. Não com arrogância menos, mas com quebrantamento. Não com fórmulas menos, mas com fogo. E talvez hoje o Espírito Santo esteja tentando sussurrar algo a você. Talvez ele esteja dizendo: volta, confia, entrega, desiste do teu caminho. Talvez ele só esteja esperando o teu silêncio. Porque é ali menos naquele momento em que tudo se cala menos que o céu fala. E quando o céu fala, até o inferno se curva. A voz que sussurra e cura não está longe, ela está perto, muito perto, dentro, batendo a porta. Só uma coisa: espaço, espaço para governar, espaço para moldar, espaço para transformar. E se você abrir, prepare-se. Milagres não serão mais eventos raros, serão ecos de um coração rendido. Testemunhos não serão mais exceções, serão frutos naturais de alguém que aprendeu a ouvir. Porque quando a voz do Espírito guia, a glória segue. Não se trata de ouvir vozes místicas, trata-se de reconhecer o sussurro daquele que nos criou, de ser conduzido, não por medo, nem por vaidade, mas por amor, por fome, por sede de algo que o mundo nunca poderá oferecer. A voz que guiou Kathryn quer guiar você. A mesma presença que a levantou quer te levantar. Mas antes, é preciso calar, é preciso ceder, é preciso dizer: Espírito Santo, fala, eu estou pronto para ouvir. Porque quando você ouve, você cura. Quando você ouve, você vive. Quando você ouve, você entende por que foi criado. E então, finalmente, a sua vida deixa de ser apenas sua e se torna altar, altar onde o céu toca a terra. Toda vez que o Espírito sussurra, essa é a voz que sussurra e cura. Se essa palavra tocou seu espírito, responda a Deus com um sim. Comente aqui: Espírito Santo, eu te dou meu sim, e deixe que o céu testemunhe sua entrega. Inscreva-se no canal Kathryn Kuhlman Altar Vivo, para continuar recebendo mensagens que reacendem a chama da fé e despertam a fome pela presença. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa parar de resistir e começar a se render, porque uma vida pode ser transformada a partir de um único sim. Ouço.